Olá, eu sou o Lucas Pilbelli, Cake Design, e nessa série de vídeos eu vou mostrar para você como fazer flores de açúcar idênticas a flores naturais de uma forma simples, que irão valorizar seus bolos, podendo lucrar até 3 vezes mais na venda do mesmo bolo. E nesse vídeo eu vou mostrar que você vai conseguir fazer flores de açúcar usando as minhas técnicas, e eu vou fazer uma rosa passo a passo. E caso você não tenha visto o meu primeiro vídeo, eu recomendo que pare esse vídeo agora e veja, porque ele faz parte de uma sequência e nele eu explico o porquê que muitas pessoas não conseguem fazer flores de açúcar ou têm dificuldades em reproduzir novas flores. E antes de começar, eu quero agradecer as centenas de comentários do meu primeiro vídeo. Adorei conhecer um pouco da história de cada pessoa e também ver o quanto vocês são apaixonados pela confeitaria como eu. Eu li todos os comentários e caso você não tenha deixado um comentário ou tenha alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Caso você nunca tenha feito uma flor de açúcar, talvez eu seja um pouco parecido com você, pois quando eu comecei eu não sabia nada sobre flores de açúcar. Através dos meus treinamentos e pesquisa, descobri as 4 características que fazem com que as flores de açúcar fiquem idênticas às flores naturais. Sabendo essas características, você vai entender como funciona o processo de transformar o açúcar em arte. Então agora eu vou explicar para você quais são as 4 características que uma flor de açúcar, seja ela qual for, tem que ter. Característica número 1, pasta bem bolhada e a borda da flor tem que ser muito fina. Característica número 2, as flores têm que ter movimento. Cada flor tem o seu movimento e se ao produzir as flores não colocarmos movimento, ela fica sem vida. Característica número 3, nervuras. Cada flor tem uma textura diferente e ao colocarmos as texturas, elas ficam com mais naturalidade. Característica número 4, pintura. A pintura é fundamental para que a flor tenha vida. Através dela, ressaltamos as outras características da flor. Essas 4 características são universais para todas as flores que você irá reproduzir. E agora que você já entendeu os fundamentos, vamos colocar a mão na massa e fazer uma linda rosa. Então agora vamos começar a nossa aula especial aqui da Semana das Flores. Eu vou fazer uma rosa para você. Essa rosa é uma rosa estilo colombiana. Eu estive na Colômbia há pouco tempo e lá tem várias rosas desse estilo. Então eu copiei, vamos dizer assim, né? Eu estou reproduzindo em açúcar aqui uma rosa como a que eu vi lá. Então nós vamos começar tingindo a massa. Aqui eu vou tingir a massa para dar esse tom da rosa com corante marfim. Então coloco um pouco de corante marfim na massa, sovo bem a massa para atingir na cor marfim e depois nós vamos abrir no cilindro. Você pode abrir também com rolo se você não tem cilindro, sem problema nenhum. A espessura para essa massa é bem fina, então vou abrir até o número 7 mais ou menos, para que ela fique bem fininha e assim a pétala fique mais delicada. Se eu for fazer flores aramadas, aí eu tenho as pétalas aramadas eu tenho um outro sistema para fazer, mas nesse caso nós vamos abrir no número 7 para que a massa fique bem fina. Então eu vou passando no cilindro. A dica que eu tenho para você utilizar um cilindro é porque a pasta para flores era sempre um pouquinho mais pesada do que a pasta americana. Então quando você abre no cilindro facilita um pouco mais o seu trabalho, você não se esforça tanto. Se você for abrir na mão, então você pode abrir com rolo também e o que eu recomendo é que você abra pouca quantidade. Se você abre muita massa de uma vez, você acaba não conseguindo, não tem força para abrir muita massa. Aí a massa demora muito para abrir, a massa começa a ressecar. Então se você vai abrir no rolo, abra pouquinha massa, sempre porções pequenas, ok? Depois que eu abrir, nós vamos cortar, aqui eu vou utilizar um cortador de pétala. E agora então nós vamos cortar 19 pétalas para fazer a rosa. Depois que eu cortei as pétalas, nós vamos fazer o miolo da rosa. Para fazer o miolo da rosa, eu tenho 2 maneiras. Eu posso fazer com arame, aqui o número 18, porque esse arame ele tem que sustentar o peso da rosa. Como a rosa era um pouquinho pesada, que é uma flor grande e vai várias pétalas, então eu vou utilizar o arame número 18. Então o que eu faço? Faço um ganchinho no arame, passo ele na cola de CMC, depois faço uma coxinha de pasta, enfio o arame no meio da coxinha de pasta e vou apertar bem para fechar a parte de cima e a parte de baixo. Vou deixar secar por mais ou menos 24, 48 horas. Vai depender muito do clima, da umidade, na verdade, de onde você está. Às vezes com 24 horas já está seca, às vezes tem que esperar 48 horas. Porque se você fizer a rosa com o miolo ainda úmido, aí o que acontece? Vai cair. Quando você começa a colocar as pétalas, começa a pesar e aí acaba caindo o miolo do arame e aí você acaba perdendo a sua rosa, ok? A outra opção que você tem é fazer um miolo com uma bolinha de isopor. Você pega a bolinha de isopor, essa daqui é de 25 milímetros, faço um buraquinho no meio. Depois que eu fiz esse buraquinho, coloco cola quente
depois que eu coloquei a cola quente, coloco o arame, faço um ganchinho no arame e coloco também para fazer o miolo. O que é bom com essa bolinha de isopor é porque o miolo fica muito mais leve, né? A flor fica mais leve e você pode fazer de imediato a rosa. Não precisa deixar secar. Ou você faz de uma maneira ou de outra e você vê qual que você prefere. Então, nós vamos começar boleando as pétalas da rosa. Eu passo o boleador metade na mão, você também pode utilizar uma espuma, eu gosto de utilizar a mão. Passo na metade na mão, a metade na pétala, na borda da pétala, para deixar a borda bem fina, bem delicada. Depois disso, nós vamos colar. A primeira pétala, ela vai ter função de tampar a bolinha ou o miolo, né, que a gente fez de massa. Então, eu coloco essa pétala em volta para tampar, deixo ela bem fechadinha, fecho bem, para não dar para ver o miolo, não dá para ver nem o centro, nem o miolo ou o isopor, né? Não pode dar para ver, tem que tampar bem. Depois disso, nós vamos pegar essa pétala também, vou bolear a mesma coisa, todas as pétalas nós vamos repetir esse processo. Passo o boleador na borda para ficar bem fino, depois eu marco no marcador de nervuras de pétalas de rosa, ok? E aí nós vamos colocar as duas pétalas. Então eu vou colocar uma camada com uma pétala, depois vou colocar uma camada com duas pétalas. Depois disso, nós vamos fazer outra camada com duas pétalas e depois que eu colar essa terceira camada com duas pétalas, nós vamos começar a dar movimento. Então eu vou dar como se fossem uns beliscõezinhos assim, bem pequenininhos na borda da pétala para dar movimento. Ok? Então nós vamos colocar a camada de duas pétalas, depois eu vou colocar mais uma camada de duas pétalas, depois nós vamos colocar uma camada de três pétalas, vamos repetir a camada de três pétalas e depois nós vamos colocar quatro pétalas. Nessas últimas camadas, você pode perceber aqui que eu começo a colocar elas um pouquinho para baixo. No início eu começo a subir as pétalas e depois começo um pouquinho para baixo, porque ela tem essa característica, essa rosa, ela tem algumas pétalas menores na parte de fora, ok? Então, depois que eu coloquei essas quatro pétalas, nós vamos colocar mais duas pétalas embaixo, na parte de baixo, duas pétalas, tiro o excesso, porque ela vai ficar bem menor, dessa forma que eu coloquei aqui, vamos retirar todo o excesso, e aí nós vamos ter a nossa rosa pronta. O que eu recomendo também é que você deixe essa rosa secar para depois pintar. Quando a gente faz a pintura na rosa úmida, ela corre o risco da gente quebrar a pétala, porque ela começa a ressecar, e aí nesse processo que ela não está nem úmida nem seca, ela acaba ficando muito sensível e acaba quebrando. Fora isso, se tiver alguma umidade da mão, da pétala, ou até mesmo da cola de CMC que a gente está utilizando para colar as pétalas, essa umidade, quando passa o pincel em cima, borra, mancha a pétala, ok? Aí depois vamos deixar a rosa secar para depois fazer a sépala. Para fazer a sépala eu vou utilizar a pasta verde, aqui eu tingi na cor verde folha, com corante soft gel na cor verde folha. Nós vamos cortar 5 folhas e depois que eu cortei as 5 folhas, nós vamos bolear. Essa sépala, ela tem uma parte que é um pouquinho diferente, ok? 3 sépalas são de um jeito e 2 sépalas são de outra forma. Então, vou passar o boleador na borda da folha para formar a sépala. Depois disso, nós vamos fazer alguns picotes. Então, com a tesourinha, eu vou dar 2 cortes de um lado e do outro. E com o boleador, nós vamos apertar da ponta até o centro. Dessa forma, dando movimento para que ele fique meio fechado. E a outra, nós vamos simplesmente bolear e vamos deixar ela lisa sem fazer os picotes, ok? Vamos colar na base da rosa. Para a pintura da flor, eu vou utilizar alguns pós. Aqui eu utilizo um pó fosco. A cor que eu estou utilizando aqui vai ser um pouco de marrom. Vamos utilizar também um pouco de verde, um verde-limão e também um pouco de rosa. Então vamos pintando a parte do centro e as bordas da pétala com rosa. Depois a parte da base das pétalas, a parte de fora, vamos passar o verde-limão. E nas bordas vamos queimar um pouquinho com o marrom. E com o pó verde também nós vamos pintar as sépalas. Para fazer o caule, nós vamos utilizar um pouco da pasta verde, passo um rolinho de pasta verde, passo colinha de CMC no arame e depois eu vou encaixar, né, esse arame, essa pasta verde no arame, como se fosse encapando esse arame com a pasta verde. E depois vamos pintar também o caule. Para fazer a folha, nós vamos abrir a massa, depois que eu abrir a massa eu corto com o cortador de folha. Depois disso, vou abrir a massa na espessura número 4, com cerca de 2 milímetros. A massa tem que ser um pouquinho mais grossa, porque ela tem que entrar o arame tem que entrar dentro da massa. Então depois eu corto o excesso,
Cortei o excesso, tiro o excesso de pasta, vou passar o boleador na borda da folha, passei o boleador para que ela fique bem fininha, vou colocar o arame no centro da massa, onde está na parte mais grossa, vamos apertar no marcador de nervuras de folha, depois disso nós vamos retirar do marcador de nervuras de folha e vamos deixar secar com o movimento. Deixa secar com o movimento e depois nós vamos fazer a pintura com pó. Aqui eu utilizei um pouco de pó verde, esse é um verde folha, e um pouquinho de laranja também para dar como se fosse um queimadinho assim nas pontas da folha. Vamos utilizar a fita floral para montar as folhas, então eu vou juntar 5 folhas para montar, né, como se fosse um galhinho da rosa, e depois disso nós vamos colar esse galho na própria rosa e vamos finalizar com mais um pedacinho de pasta colando no arame, na parte de baixo do arame que faltava. E por último vamos pintar, né, o nosso caule aqui para dar um efeito mais natural. E aqui então nós temos uma rosa pronta. Essa rosa ela fica muito parecida com uma rosa natural. Você pode colocar em cima dos bolos, você pode fazer um ramo ou colocar várias ou até mesmo uma em cima do bolo que já fica super lindo. O que é bacana das flores de açúcar é que a gente vai imitando a natureza e é muito importante também quando você for reproduzir alguma flor, você ter uma foto da flor ou de repente ter a própria flor perto, porque assim fica muito mais fácil você reproduzir. E agora eu tenho mais alguns recadinhos para você. Viu como através de técnicas e treinos você pode fazer lindas flores de açúcar? Muitas pessoas estão me perguntando como podem aprender mais tipos de flores. Eu procurei aqui passar o máximo de conteúdo, mas o nosso tempo é limitado e em breve vou abrir a oportunidade para quem deseja ser um expert em flores de adquirir um treinamento completo. Em breve vou explicar mais detalhes sobre esse treinamento. E no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer uma das flores mais pedidas pelas noivas, a orquídea, na nossa aula de sexta-feira. E por enquanto gostaria que você deixasse um recado para mim aqui embaixo, falando o que você achou da aula de hoje. Eu vou ler todos os comentários e responder a maioria que eu puder. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais, compartilhe esse evento com seus amigos e você também pode se inscrever no meu canal do YouTube, onde eu tenho centenas de vídeos falando sobre confeitaria. Gratidão por estar aqui comigo e até sexta-feira. Meu nome é Ana Paula Trajano, eu venho de Belo Horizonte. Comecei na confeitaria meio por acaso, assistindo uns vídeos e tal, aquilo foi me trazendo uma coisa prazerosa e tudo. E quando eu comecei, me apaixonei. Já trabalhei com várias outras coisas antes, mas nada que tivesse um impacto na minha vida que a confeitaria teve. E através do Lucas, eu cresci muito, porque é muito prático, é muito cômodo dentro da sua casa, porque eu faço o curso com ele, né, em casa, você, no conforto do seu lar. Você tem ali a hora que você tem disponível, às vezes é 20 minutos, é 40, mas aí você vai no seu dia a dia, você pega aquele minutinho ali e ali vai. E assim funcionou, porque para mim foi maravilhoso. E assistindo passo a passo, as receitas deles são incríveis, é tudo muito fácil, dá para você acompanhar. Então foi meio um divisor de águas na minha vida, foi muito bacana. Hoje eu sou confeiteira, com muito prazer. Pretendo ser uma cake designer como ele. Eu achei que eu me profissionalizei mais, entendeu? Eu tive um percentual de aproveitamento das coisas que eu fui praticando muito grande, tipo, sei lá, 80%. Aí a vontade foi crescendo e tal, e eu vi que realmente deu assim, um desenvolvimento muito grande para mim, porque a cada passo, a cada receita, a cada vídeo novo, dá aquela empolgação, aquela vontade de ver mais, de assistir mais e tal. Isso foi muito positivo na minha carreira. Eu fui tentando fazer e vi que era possível. Claro que tudo tem prática, né? Tudo a gente tem que praticar bastante para conseguir uma excelência. Mas assim, eu senti que tudo que ele foi passando, eu ia conseguindo fazer passo a passo. Siga os seus sonhos, vá em busca dos seus sonhos, porque foi um divisor de águas na minha vida, o momento que eu comecei na confeitaria, porque eu realizei sonhos, eu vi que aquilo ali era possível. Fazer uma coisa com amor não tem preço, mas tem valor. Hoje eu vivo da confeitaria, financeiramente da confeitaria. Claro que eu pretendo crescer, né? Dociana vai crescer e vai chegar lá. Mas fazer uma coisa que você gosta, que você ama, fazer com prazer, isso não é trabalho. É diversão.